trabalho, de escola, faculdade. Obrigado, Senhor. Obrigado, tá? Deus abençoe vocês. Podem se assentar, por favor. Irmãos, hoje, na verdade, há 2 semanas atrás, o Espírito Santo falou com a pastora Thaís, para ela me colocar para trazer a palavra hoje. E no decorrer dessa semana, dessa primeira semana do ano, quem veio nos cultos ou quem assistiu a palavra de casa, né, percebeu que o que o Espírito quer dizer às igrejas. E nesse período, o Senhor vem falando muito sobre uma pessoa. E essa pessoa é o Espírito Santo. Infelizmente, no nosso dia a dia, nós esquecemos do Espírito Santo. Nós esquecemos que em nossos corações, em nossas vidas, habita o Senhor Deus através do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos faz ficar de pé, que nos faz acordar, que faz a gente confiar em Deus, porque se a gente dorme à noite, é o Espírito Santo que nos faz ter certeza que no outro dia nós vamos acordar. Porque nós não confiamos nossa vida na sorte. Não deveríamos. Mas o Espírito Santo, infelizmente, com a ideia da Trindade divina, que historicamente é ensinada, né, que não está na Bíblia, ele fica em terceiro lugar. Porque é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. E quem lembra do terceiro lugar? Ninguém lembra. Se eu perguntar a vocês aí quem foi campeão de certo campeonato, ou futebol, ou luta, quem ganhou medalha de ouro nas Olimpíadas, vocês vão saber, porque o primeiro colocado, ele sempre é lembrado. E aí as pessoas falam Deus, falam Deus, falam Deus, até ímpio fala Deus, mas não falam do Espírito Santo. E sem o Espírito Santo, irmão, não tem arrependimento, sem o Espírito Santo não tem unção, a palavra de Deus não serve para nada sem o Espírito Santo, porque se você entregar isso aqui numa pessoa letrada, numa pessoa culta, que entende bem, ele vai ler como um livro de história. Não vai vir revelação, não vai entender nada que está escrito aqui. E infelizmente a gente esquece do Espírito Santo. Eu estava pensando em falar uma outra coisa no início, né, mas o Senhor me levou a falar isso agora, nesse momento, que vocês estão mais atentos. Eu peço perdão a vocês por não ter dado boa noite, não ter cumprimentado a igreja, mas nós estamos falando de algo muito sério. Amém? O que é o Espírito Santo? A primeira vez que ele aparece na Bíblia é lá em Gênesis, no primeiro capítulo. O Senhor fala que o Espírito dele pairava sobre as águas. O Espírito Santo, assim como Jesus, está desde a criação, desde a fundação de tudo. Ele existe, ele na verdade não existe nesse meio, ele é um ser que não precisa da existência, ele é um ser que sempre foi. Assim como Deus é, Jesus é, o Espírito Santo também é, sempre foi. E por causa dele, as outras coisas foram criadas, assim como Jesus. Na tradução, no hebraico, né, na verdade, é conhecido como roar. Roar significa poder, força ou vento. Mas o Espírito Santo não é um poder, não é uma força e não é um vento. Eles representavam dessa maneira
Porque toda vez que o Espírito Santo se manifestava, havia algo que acontecia no momento. Se tiver alguém no som ou para mexer no som aí, está dando microfonia aqui, pode abaixar um pouquinho o retorno. Voltando, não é um poder, não é fogo, não é fumaça, mas isso são manifestações que ocorrem quando o Espírito Santo se manifesta. Então, o que é o Espírito Santo? Ele é o próprio Deus. E quais são as evidências do Espírito Santo? Muitas pessoas, esses dias, tem muito vídeo, hoje a gente tem rede social, né, tem muito vídeo na internet que relatam o Espírito Santo como uma pessoa dançando, se balançando, rodando, pulando. Eu respeito cada um, o pensamento, o que cada um imagina ou sente na hora. Creio que tem muita coisa que realmente é do Espírito Santo, mas infelizmente acabou virando uma coisa que chama atenção e dá visualização na internet. Mas a coisa mais importante, que é uma evidência que está no próprio nome que nós damos a ele, ninguém presta atenção e ninguém fala. O nome é Espírito Santo. Então, qual é o dom, qual é a evidência que ele tem que causar em nós? É a santidade. O pastor Diego falou sobre santidade. A pastora Thaís falou sobre fruto do Espírito. Então, nós já temos muita informação sobre algumas evidências do Espírito Santo. Mas a mais importante delas é santidade. Eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Facinho de achar. Quem tiver Bíblia, quem tiver celular, abre no celular. Atos dos Apóstolos 19, aí eu vou ler do versículo 1 até o 7. Vamos lá? Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sabemos, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Paulo perguntou. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Então, a gente vê aqui que, no finalzinho aqui, ele fala que eles começaram a profetizar e falar em línguas. Então, eles tiveram duas coisas que o Espírito Santo traz para a gente. Esses dons, o pastor Júlio pregou esses dias. Foi falado que Basileu, foi capacitado com habilidades para construir a Arca da Aliança. Mas a palavra diz que o Espírito do Senhor o capacitou. Então, cada um de nós aqui, se o Léo toca violão e canta bem, é o Espírito Santo que capacita ele. Se cada um de vocês aqui tem um dom, é o Espírito Santo que capacita. E como experiência de vida, eu tenho algumas coisas para falar. Eu tenho um carro velhinho em casa, que nenhum mecânico quer mexer. Porque é complicado de mexer, é difícil de achar peça. Provavelmente vai ficar caro a mão de obra, né? Porque
tecnologia mais antiga, então é mais difícil mexer mesmo. E houve uma época que eu não estava, eu tinha vendido o carro mais novo, estava só com ele, e agora, para a glória do Senhor, eu já comprei um carro mais novo, mas eu continuo com ele. Aí, eu tenho um hobby de mexer nas coisas, sabe? Eu mexo com eletrônica, eu mexo com a mecânica, eu faço instalação de luz em casa, aqui na igreja eu faço um monte de coisa, para a obra do Senhor. E quem me deu essa capacidade foi o Espírito Santo. Uma vez eu ouvi que pregaram e falaram assim, está lá em Tiago, né? Se você quiser sabedoria, você pede e o Senhor vai dar de bom grado, porque Ele não nega sabedoria para ninguém. E um certo dia eu estava mexendo nesse carro, aí ele parou no meio de uma ladeira, aí eu não sabia o que era o problema. Eu estava voltando do trabalho, era um dia cansativo, estava chovendo, e eu voltei, era perto de casa, eu fui para casa a pé, e era uma sexta-feira. Aí eu voltei para casa, orei, levantei e falei com a minha esposa, falei assim, amanhã eu vou trazer o carro, pode ficar tranquila, minha esposa estava grávida. E no sábado de manhã eu desci, pedi ao Senhor para me dar uma direção. Aí Ele botou na minha cabeça, por que o carro não está funcionando? Está funcionando a chave, está virando, e às vezes ele dá uma engasgadinha para pegar, quer dizer que tem centelha da vela, quem entende carro vai saber, e também está indo um bocadinho de combustível para dar aquele tranquinho nele. Aí eu falei assim, vou fazer um teste, porque o primeiro teste que a gente faz é descobrir as coisas essenciais que faz o motor funcionar. E o Espírito Santo me deu esse conhecimento. Ele falou assim, vai lá na bomba de combustível, passa um fio de positivo da bateria nela, joga lá na bateria e deixa ela funcionando, aí você vira a chave. Eu fiz isso, o carro pegou na hora. Mas não foi porque, não, Gabriel, porque você é inteligente, cara, é porque o Espírito Santo me capacitou com essas coisas, com esse conhecimento, com essa sabedoria. As pessoas me perguntam, eu não tenho vergonha de falar. E hoje no trabalho, as pessoas me perguntam muitas coisas. Só que assim, infelizmente no mundo, quando a gente sabe muita coisa, ou aprende muita coisa, ou tem dons do Espírito Santo, as pessoas não aceitam isso, sabe? Eles rejeitam. É uma coisa boa, mas é rejeitada. Aí, eles me fazem de chacota, de, Gabriel deve saber, Gabriel é isso, me bota um monte de apelido. Mas eu sempre dou testemunho do Espírito Santo. E eu confesso para vocês que a coragem, a ousadia também vem do Espírito Santo. Nós vamos aprender aqui, para falar na frente das pessoas, para ensinar, para pregar. Eu toda hora estou procurando alguém para ensinar alguma coisa, e algum ouvido, sabe? Porque arde no meu coração. Uma vez eu estava ali atrás, e o PH estava pregando, o pessoal estava pregando para os jovens, e aquilo ardia no meu coração para falar algo. Eu pedi licença, falei, creio que edificou a vida dos jovens. E não deixa esse fogo, sabe? Não segura não, deixa isso fluir de você, esse seu conhecimento. Amém? Então o Espírito Santo nos capacita. José recebeu o dom de interpretações lá no Egito, Basileu recebeu a capacidade de construir a Arca da Aliança. Ele nos guia, nos mostra os caminhos que nós temos que seguir. Só que, às vezes, a gente não consegue entender o que o Espírito Santo está falando com a gente. Uma vez o pastor Sérgio, eu cheguei para ele e falei assim, pastor, como que eu vou saber se é o Espírito Santo que está falando comigo? Aí ele me falou que na época de Samuel, ele era novinho. Aí ele falou assim, Gabriel, se você fechar os olhos e uma pessoa desconhecida falar com você, você vai saber quem é? Aí eu, não. Aí ele falou assim, se você estiver num lugar totalmente escuro, sem enxergar nada, a sua esposa vem e fala com você, vai saber certinho que é ela. Então é isso. Intimidade. O pastor Diego pregou sobre isso também. A intimidade que nos faz conhecer e ouvir a voz do Espírito Santo. Samuel era pequenininho e ele não conhecia. Aí Deus chamava ele, Samuel, Samuel.
Aí ele ia correndo para o profeta. Aí o profeta já começou a entender. Aí, nas outras vezes que foi chamando, o profeta ensinou a ele, falou assim, olha, quem está falando com você é Deus. E a partir daquele momento, Samuel nunca mais esqueceu a voz de Deus. Porque o relacionamento, ele causa essas coisas. Quando eu conheci a Geise a primeira vez na minha vida, ela podia me falar comigo a hora que fosse, qualquer dia. No primeiro dia, eu já gravei a voz dela. E eu nunca mais esqueci. Então, essa intimidade, essas coisas que causam na gente, nos faz ter o conhecimento da voz do Espírito Santo. E isso é importante. Porque a palavra fala, lá em Isaías, quer você volte para a direita ou para a esquerda, uma voz atrás de você dirá, não vá por aí, este é o caminho, siga-o. Já viu quando você faz algo, aí você pensa, fala, não deveria, eu estou num trânsito ali, por exemplo, a gente foi atravessar ali, aí eu não deveria ter atravessado o carro na frente da carreta. Aí eu achei que dava tempo e passei, glória a Deus, deu tempo, mas na hora o Espírito Santo veio para mim e falou, Gabriel, não era para você ter feito isso, não desse jeito. Não coloca a sua vida em risco. Então o Espírito Santo, ele fala com a gente. E a gente precisa entender o que ele está falando. A gente precisa saber que ele está falando para poder seguir o caminho e não errar. Porque quem escuta o Espírito Santo não erra. É impossível errar escutando o Espírito Santo. Amém? E se a gente olhar para nós mesmos, e no fundo, dentro de cada um de nós, até talvez quem está assistindo da internet, que não seja da igreja, olha para o fundo de você. Não tem algo que te ensina, que te mostra que aquilo é errado, que aquilo é certo? Sabe, gente? Cada um tem um fogo, uma chama acesa dentro de nós. Essa chama, esse fogo, é o Espírito Santo. E uma vez eu aprendi, isso está escrito na palavra, que ela é eficaz para entrar em nós, dividir alma, espírito e carne. A palavra é eficaz. Então, a palavra, ela liberta esse fogo que tem dentro de você. Porque quando a gente não tem Deus, não tem a palavra, ou nunca não ouviu da maneira certa de ouvir, esse fogo ele fica encoberto pela alma, pelos sentimentos. E aí as pessoas começam a ver horóscopo, não sei o que lá de adivinhação, começa a ver essas coisas para tentar, por quê? Porque aquilo ali é o sentimento dela, ela quer ouvir o que ela deseja ouvir para aquilo, a alma dela se aliviar, entendeu? Com uma boa notícia, com algo bom, né? Sobre ela. Mas aí vem a palavra de Deus, como chegou uma vez no meu coração. E ele chegou e dividiu alma, corpo e espírito. A partir desse momento, que essa divisão, o espírito começa a acender mais forte dentro da gente. E a gente precisa continuar na palavra, para o Espírito do Senhor começar a participar das nossas escolhas de maneira certa, para que a gente possa sempre escutar Ele, sempre tomar as decisões corretas. E se a gente ficar sem a palavra, esse fogo começa a ficar fraquinho de novo. Os nossos sentimentos, nossa alma começa a tomar conta de novo. Então, assim, essa briga entre carne e espírito é a verdadeira guerra espiritual. É o que realmente interessa para Deus e para Satanás. Não porque Satanás vai mandar em você, mas é porque ele vai fazer você ir para o mesmo lugar que ele está indo. Isso vai agradar ele, isso vai fazer ele ficar feliz, até um certo momento. Mas essa chama não pode apagar. Essa chama que está em nós tem que continuar viva, forte. E quando Jesus Cristo me alcançou e esse Espírito veio sobre mim, eu tive um sonho.
Aí nesse sonho, era eu estava dentro de um castelo, tinha um castelo grandão assim, e eu estava dentro desse castelo, aí eu era o dono desse castelo. Aí o castelo era alto, dava para ver por cima da muralha. Aí quando eu subi, eu estava escutando um estrondo, sabe, tudo balançando. Aí eu subi assim, olhei por cima da muralha e tinha muita água. Parecia um mar, sem fundo, batendo. E ele batia nas muralhas do prédio, do castelo, batia. E tentava derrubar, sabe? O castelo balançava, estava quase caindo. E chegou numa hora que o mar invadiu, aí eu acordei assustado. Aí eu passei o tempo pensando naquilo, depois eu tinha até esquecido. Aí o pastor Sérgio uma vez pregou falando que o Espírito Santo, ele é representado na palavra como água. E o Espírito Santo, a partir do momento em que ele entrou e habitou em meu coração, em minha vida, ele veio quebrando as estruturas, os castelos, as muralhas que estavam aqui na minha mente, das coisas que eu tinha aprendido no mundo, das coisas que eu tinha como certo para mim, das coisas que eu ouvia, e ele quebrou aquilo. Aí eu tive essa revelação. Eu falei, não, é o Espírito Santo em meu coração quebrando esses castelos, essas muralhas, essas coisas que eu construí, essas fortalezas. A palavra fala que o Espírito Santo quebra, a palavra quebra as fortalezas que estão em nossas mentes. Só que essa fortaleza foi quebrada e ela continua quebrada. Então, o Espírito, a palavra de Deus que vai nos trazer essa intimidade com o Senhor, vai fazer com que nossos corações, nossa mente seja completamente observada pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo enxerga tudo. E tudo que você põe na luz, você começa a enxergar, você começa a ver o que está errado, o que está sujo, o que não está. Então, coloque nessa luz, diante do Espírito Santo, tenha intimidade com Ele. Aí essa intimidade vai quebrar essas fortalezas que tem em nossos corações, em nossas mentes. Amém? E a nossa alma, ela vai minguando, até que a gente seja completamente guiados pelo Espírito Santo e não pela sorte. Amém? E a gente leu aqui Atos 19, e uma pergunta que Paulo faz para esses discípulos, que eu vou deixar você pensar na sua vida, você olhar para dentro de você olhar para você mesmo, e pensa que você é um desses discípulos. Aí Paulo vai e pergunta assim, quando vocês foram batizados, vocês receberam o Espírito Santo? Aí qual vai ser a resposta de vocês? Paulo, a gente conhece? Acho que eu não conheço o Espírito Santo direito. Eu não sei nem o que é. Eu já ouvi falar. O pastor Sérgio prega aqui direto, o pastor Diego, o pastor Júlio. Estão sempre aqui pregando, a pastora Thaís. Mas eu não sei quem é ele. E na última vez que eu preguei aqui, eu falei sobre uma coisa que todos deveriam pedir ao Senhor, e é o Espírito Santo. Porque todo mundo quer casa, todo mundo quer um carro novo, todo mundo quer uma roupa, algo bom, sabe? Uma faculdade. Mas primeiro o reino de Deus, cara. Primeiro o reino do Senhor. As outras coisas vão vir automaticamente. Então, peça ao Senhor o Espírito Santo. E quando Ele vier habitar em você, algo extraordinário vai acontecer. Algo extraordinário que eu posso falar e com autoridade, porque é o que acontece na minha vida. Eu garanto para vocês, a minha palavra, eu dou a minha palavra. A partir do momento que vocês recebem o Espírito Santo, vocês vão sentir uma diferença em atos que vocês vão tomar, sabe? Atitudes de pessoas que eram extremamente estressadas, se transformarem em pessoas extremamente doces. Não é obra da carne, não é por força. A pastora Thaís pregou também falando sobre isso.
Não vá para casa com força achando assim, eu vou conseguir por você mesmo, não. Peça ao Espírito Santo, peça discernimento, peça sabedoria, peça calma, peça tranquilidade para tomar as decisões. Amém? E o Espírito do Senhor, entre outras coisas, ele nos dá o fruto do Espírito. O fruto do Espírito não é nada que você vai fazer força para sair. Aqui ele vai falar aqui, que ele nos traz amor, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, entre outras partes desse fruto, mas é um fruto só. Então essas são as evidências do Espírito Santo. Essa paz que nos dá uma diferença na vida, essa paciência, a amabilidade, a bondade e a fidelidade. E o mais importante, a santidade. Por que a santidade é mais importante? Porque a santidade, ela faz parte da obra do Senhor, parte da obra do Espírito Santo. Você pode ter todo o fruto do Espírito. Se você não se santifica, ou melhor, vamos corrigir, você pode ter qualquer dom que o Espírito Santo dá. Você põe a mão, expulsa demônio, você põe a mão, cura, você põe a mão, as coisas acontecem, mas isso não quer dizer que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Quando a gente olha para uma pessoa e ela ora, ela faz as pessoas chorarem, ela canta bem, a gente aponta e fala, essa pessoa é cheia do Espírito Santo. Mas eu vou dizer para vocês que não. A verdade é que o fruto do Espírito Santo, o fruto da árvore, é que vai dizer se ela é boa ou não para o consumo. Então, quando a gente observa a pessoa na vida, nas atitudes, a gente começa a perceber quem realmente é cheio do Espírito Santo. Por quê? Existem pessoas que têm dons, na internet tem um monte, pessoas que expulsam demônio, pessoas que curam, que fazem a carne crescer de novo. Você vê aquilo, você fica maravilhado. Mas Jesus falou que muitos vão procurar Ele, vão falar que expulsaram o demônio, que curaram, e Ele vai falar que não os conhece. Por que isso? Porque o dom, ele não é uma evidência. Toda a terra recebeu o Espírito. O Senhor falou que toda a carne, o Espírito virá sobre toda a carne. Então as pessoas receberam ousadia, receberam sabedoria, receberam poder, em alguns casos. Só que elas usam a sabedoria para passar a perna nas pessoas, elas usam o poder para aparecer na internet, para ganhar fama, para ganhar dinheiro. Elas usam o dom do Espírito Santo da maneira errada. Um exemplo na Bíblia, lá no Antigo Testamento, não sei se vocês conhecem, a maioria que deve conhecer, mas quem conhece Balaão aí? Eu conheço Balaão, eu estudei muito sobre esse cara, porque eu falei, poxa, como é que pode um cara fora do meio de Israel, ele era um profeta, ele conversava com Deus, Deus respondia a ele na hora, ele não errou nenhuma profecia, mas ele foi para o inferno. Ele nunca errou uma profecia. Ele profetizou sobre Jesus Cristo. Ele que falou isso aqui, que o Senhor usa o pastor Sérgio para falar com a gente aqui, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria? O pastor Sérgio não fala isso? Balaão que falou isso. Um falso profeta, que não errou nenhuma profecia. E quantos desses tem por aí? Quantos desses tem por aí pela internet? Que adivinha CPF, que adivinha a placa do carro, que isso aí não é dom do Espírito, isso aí é alguma maracutaia que eles fazem. E não tem Deus,
não tem a presença do Espírito Santo, que é mais importante. Esse cara, ele conseguia conversar com Deus, ele falava de Deus, ele viu, ele falou assim, olha, vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel. Ele profetizou sobre Jesus. Mas, infelizmente, ele não era um profeta verdadeiro, porque ele queria fazer mal contra Israel, mas toda palavra que ele lançava contra Israel era convertida em bênção. E essa capacitação, poder, sinais, maravilhas, isso vinha no Antigo Testamento e a uma parte do Novo. Tinha muita gente que tinha essa capacitação, sabe? Uns faziam o fogo descer do céu, outros faziam o mar se abrir, outros jogavam, esse mesmo que fazia o mar se abrir, jogava praga lá no Egito. E assim, na hora que a coisa apertava, o cara que fez o fogo descer do céu foi se esconder na caverna. O outro ficou com medo de falar, porque não, botaram para falar porque eu não sou bom com as palavras. Então assim, por que tinha esse medo? Quantos de vocês viu o fogo descer do céu? Eu nunca vi. As maiores experiências que eu tive com Deus na minha vida foi através da vida da Geise, das coisas que ela experimentou e que eu estava junto e vi. Eu preciso ver? Não preciso. Você precisa ver? Mas aqueles caras lá do Antigo Testamento precisavam ver, gente. Porque eles não tinham a presença do Espírito Santo dentro deles. Essa presença do Espírito Santo, naquela época, era sobre eles. E eles recebiam um poder na hora, eles falavam, eles faziam, aí depois iam embora. E quando eles iam lá de novo, aí Deus ia lá, derramava sobre eles de novo, e eles recebiam. E eles falavam e faziam as maravilhas, até Jesus Cristo vir. Jesus chegou e começou a ensinar os discípulos. Todos os discípulos viram maravilhas, viram sinais. Na hora que Jesus Cristo foi crucificado, foram os primeiros a se espalhar para tudo que é lado, voltar a fazer o que estava fazendo. Olha a covardia desses caras. Viram tudo aquilo. Mas não culpamos, a gente não pode culpar eles. Jesus não culpou. Porque naquela época eles não tinham o Espírito Santo. Mas Jesus falou assim, eu vou pegar esse coração de pedra de vocês e vou botar um coração de carne. Eu vou pegar a lei e vou enfiar dentro de você. E você vai entender. E você vai perder o medo, você vai ter o ser ousado. Você vai ter coragem de fazer as coisas. Você não vai precisar mais ver essas maravilhas para quê? Porque o Espírito Santo que está dentro de você, essa lei que vai fazer você acreditar, que vai fazer você se arrepender, que vai fazer você caminhar para o caminho certo. Uma experiência de Pedro é que antes ele corria para pescar, fugia, afundava na água, e depois que ele recebeu o Espírito Santo, ele passava, a sombra dele curava as pessoas. Olha a ousadia de pregar e derramar o Espírito Santo lá em Atos, as pessoas sendo convertidas, de falar, mesmo depois de uma autoridade, falar com ele que ele não podia falar sobre Jesus, e ele continuou falando. Pedro não fazia isso antes do Espírito Santo nunca. Eu não estaria aqui se eu não tivesse o Espírito Santo, porque tem que ter, sabe, coragem. O pastor Sérgio sempre fala disso. Tem que ter fé, tem que crer que o Espírito Santo está. E ele que faz a gente acreditar nessas coisas. Ele que faz a gente acreditar sem ver. Porque tudo que a gente vê é mais real. Esse copo de água aqui, por exemplo, esse copo de água aqui é concreto, a gente crê nele porque ele está aqui, ele existe, a gente põe a mão, a gente bebe água nele, ele crê, a gente crê nele, né? Porque ele existe. Mas isso aqui vai durar 1 milhão de anos? Daqui a pouco, se eu derrubar no chão aqui, já vai para o lixo, depois vai para a reciclagem, vira outro copo. Então, assim, tudo que é concreto acaba. A palavra de Deus fala que tudo que se vê
vai acabar, mas tudo que não se vê é eterno. Então, o que é mais verdadeiro, um copo ou o Espírito Santo? Amém? O Espírito Santo é muito mais verdadeiro, porque ele é eterno. E ele nos dá essa eternidade. Jesus passou por João Batista, e João Batista olhou para ele e falou: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Quem deu essa sabedoria, esse entendimento para ele? O Espírito Santo veio sobre ele e fez ele enxergar Jesus. Só que aí, passado algum tempo, prenderam ele e falaram que iam matar ele. Qual foi a reação dele? Mandou os discípulos ir lá perguntar em Jesus se ele realmente era o Cordeiro. Ou seja, gerou dúvida no coração dele. Mas por que gerou dúvida? Porque ele não tinha o Espírito Santo. Quando Jesus chegou, falou sobre ele, o que Jesus falou sobre ele? No mundo, ninguém é maior que João. Nascido de mulher, ninguém. Mas no reino de Deus, os menores são os maiores. Se a gente olhar para o passado, alguém que faz fogo descer do céu, faz as maravilhas, não, nós somos menores. Mas no reino nós somos maiores. Luiz Hermínio, que veio uma vez falando sobre isso, o pastor Luiz Hermínio, que quando ele estiver no céu, ele vai se encontrar com todo mundo, vai querer saber de tudo, né, perguntar. Aí faz algumas piadas lá, mas ele falou assim: não, mas quando eu chegar lá, quando nós chegarmos lá, eles vão chegar para a gente e falar assim: você tem um tempo para fazer umas perguntas? Aí ele vai falar: vai demorar? Aí eles vão: não, é rapidinho, só fazer uma pergunta. Aí eles vão falar assim: olha, como que é viver com o Espírito Santo habitando dentro de nós? Como que é viver com o Espírito Santo habitando dentro de você? Não há poder maior. Não há força maior. O Espírito Santo, ele nos mantém de pé, nos mantém vivos, com tudo que nós aprendemos na palavra. Uma vez eu falei com o pastor Júlio assim: pastor Júlio, eles estão querendo acabar com as Bíblias, estão querendo queimar as Bíblias e vão apagar todos os aplicativos de celular, ninguém mais vai saber Bíblia. Aí ele falou assim: mas eu quero ver tirar aqui. Quero ver tirar o que o Espírito Santo vai me fazer lembrar, porque a palavra fala que ele vai fazer você lembrar de tudo, no momento certo. Então, assim, podem tirar tudo da gente, menos o Espírito Santo, é impossível. Ele é um retrato do amor de Deus às nossas vidas. Então, João, ele viu e teve essa visão momentânea e depois ficou com medo. Paulo falou uma coisa que é extraordinária, que João não podia falar. Paulo falou assim, que não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Uma vez falaram, nossa, o que Paulo viu que mudou completamente a vida dele? A Bíblia relata que ele fala sobre ele mesmo, que ele foi ao terceiro céu, viu coisas indizíveis, mas eu creio que o que mais fez ele ser quem ele era, pensar no que ele pensava, não foi nem o que ele viu, e sim o que ele sabia, o que ele conhecia do Espírito Santo, a intimidade que ele tinha com Deus. Porque para Paulo, nada do mundo valia mais. Poderia ser toda a riqueza do mundo, não prestava para mais nada. Para a gente pensar dessa maneira, a gente precisa ter o Espírito Santo, a gente precisa ser íntimo dele. O Espírito Santo, ele leva as nossas orações em forma de gemidos, de choro, de lágrimas diante do Senhor, para que o Senhor entenda o que a gente fala.
Só que muitas pessoas não falam isso. Ele também traz o que o Senhor pensa sobre nós e traduz para a gente. O Senhor disse, vou pegar a parte aqui onde fala isso. Ó, cadê? Ó, 1 Coríntios 2, versículo 10 e 16, diz assim: o Espírito de Deus sonda todas as coisas, inclusive as profundezas de Deus. A passagem também diz, ele fala aqui, ó, ninguém pode conhecer os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Ou seja, além de levar o que a gente fala e traduzir para o Senhor, ele pega o entendimento, o que o Senhor faz, que ele é o próprio Deus, e ele traz para a gente, da maneira que a gente entenda, para que a gente possa ser direcionado e guiado, e trazido ao arrependimento, trazido às coisas que o Espírito Santo pode nos fazer. Amém? A gente falou sobre o Espírito, sobre os frutos do Espírito. A gente falou sobre a unção, o poder, sobre intimidade. E tem uma coisa que é falada em muitos lugares aí, que é ser cheio do Espírito Santo. Quando eu demorei para entender isso, porque eu sempre falava assim, nossa, mas tá bom, eu sou um vaso de barro, aí Deus me enche do Espírito, da presença dele. Tá, mas Deus joga devagarzinho, um copo aqui, aí ele pega o jarro de Espírito Santo e fala assim, ó, vou te dar um golinho hoje, tá? Amanhã eu vou te dar mais um golinho. Não, gente. A palavra cheio do Espírito Santo, ela não tem coerência. Sabe por quê? Porque, aliás, vamos para a palavra, vamos entender aqui, ó. O Espírito Santo, ele não é derramado aos pouquinhos, é de uma vez. Lá em Ezequiel 47, Ezequiel teve uma visão. Ele viu o templo, ele viu a Nova Jerusalém, ele viu coisas maravilhosas. E no capítulo 47, versículo 1, ele vai falar assim, ó: depois disso me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de baixo, desde o lado da casa ao sul do altar. Essas águas é o próprio Espírito Santo, e também, tá, isso dá, na verdade, essa parte aqui dá uma pregação inteira. E o próprio Senhor Jesus. E ele me fez sair pelo caminho da porta, aqui está no versículo 2. Ao norte, tá, beleza. Versículo 3. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que não se podia atravessar. Viu o Espírito Santo sendo enchendo a pessoa? Primeiro encheu um cadinho, né? Foi lá no artelho, depois aqui no joelho, depois nos lombos, e depois já não dava mais para passar. Só que uma coisa interessante, o Espírito Santo não é a água do rio? E quem que estava entrando na água e estava molhando um pouquinho? Era Ezequiel. Então, quando a palavra fala ser cheio do Espírito Santo, na verdade, é o Espírito Santo que quer ser cheio de você. Porque o Espírito Santo, ele já foi derramado na totalidade. Ele é um só.
esse lugar já está, essa terra já está preenchida. Lá em Isaías fala: preencha, Senhor, essa terra com sua água, com sua fumaça, com sua glória. E essa terra está preenchida. E nós temos que tomar coragem para ir nos entregando aos pouquinhos, até ser cheios do Espírito Santo. Quem quer ser cheio da gente é Ele, não a gente dele. A gente quer se entregar, a gente quer se entregar em todo. Amém? Então, quando a gente aprende que devemos ser cheios do Espírito Santo, é para esse propósito. Porque aos poucos a gente vai recebendo a santidade. O pessoal do louvor pode subir já, que já está acabando o meu tempo. Mas aos pouquinhos a gente vai recebendo a santidade, aos pouquinhos a gente vai caminhando para dentro dessa água com coragem, que é o Espírito Santo que nos dá. É todo esse processo, toda essa batalha contra a carne, porque ninguém quer se molhar, ninguém quer se matar, sabe? Ninguém quer destruir essa carne. E aos poucos isso vai nos levando ao propósito do Espírito Santo. E a maior evidência que nós falamos aqui, que é a santidade, é exatamente o propósito do Espírito Santo. E qual é o propósito do Espírito Santo? Lá em Romanos 8, 28 e 29, as pessoas leiam e falam assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, do Espírito Santo. Aí para por aí, não. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja primogênito entre muitos irmãos. Amém? Aprenda isso. Tudo o que o Espírito Santo faz é para que a gente seja parecido com Jesus. E todas essas coisas, muitas vezes não são boas. Muitas vezes vão pedir para a gente pular de cabeça na água e confiar no Espírito Santo. Ele vai pedir. Muitas vezes vai nos levar para o deserto, como levou o Senhor Jesus. Muitas vezes vai fazer a gente perder coisas. Muitas vezes vai destruir os nossos sonhos. Só que, se você tem o Espírito Santo, se você escuta o Espírito Santo, é impossível você errar. Até os seus sonhos serão alinhados com os sonhos de Deus. Os seus pensamentos, a sua visão, aonde você toca, aonde você anda, tudo vai ser aonde Deus quer que você esteja, fazendo o que Deus quer que você faça. Porque aquele que é do Espírito, ele é como um vento que sopra sem rumo e sem saber para onde vai. Dizem que essa oração, quando a gente pede essas coisas a Deus, para sermos guiados por Ele, é perigoso, não é? É maravilhoso. É maravilhoso porque não importa o que aconteça, você sabe que você está acompanhado e muito bem acompanhado. Muitos na Bíblia receberam direção, seguiram um caminho sem precisar ver nada e chegaram aonde tinham que chegar. Porque confiaram no que Deus tinha falado, confiavam no Espírito Santo. Então hoje, quando você chegar em casa ou quando você sair daqui, não acha que o Espírito Santo é uma droga que você sente aquele conforto e aquela coisa boa, momentânea. Eu vou lá na igreja que eu vou receber mais um cadinho do Espírito Santo. Não, sai daqui com Ele, transforma a sua vida, peça a Ele que te acompanhe. Quando você acordar, agradeça a Ele por ter acordado. Quando você for dormir, agradeça a Ele por ter uma cama para cuidar de você, para estar contigo. Peça ao Senhor para sermos cheios do Espírito Santo. Ele não vai medir esforço para te encher do Espírito Santo. Ele vai te guiar, Ele vai te dar
direcionamento. Vocês são o santuário do Espírito Santo. Vocês são morada dele. Não aperta ele, não tente apagar essa chama. Não, deixa ele fluir. A fonte de água que Jesus falou que nós se tornaríamos, ela não é para ficar retida, não é para a gente segurar, não, é para deixar fluir. A gente não tem que orar e falar: Deus, desça com o seu Espírito Santo. Em Atos já aconteceu, o Espírito Santo já está aqui. Você acha que precisa de mais, mas o que você tem já é o suficiente, porque você tem tudo. Você não tem um golinho do Espírito Santo, você tem tudo. Então entrega tudo para Ele. Entrega tudo para Ele. Entra nessas águas, não fique com medo. Não dá para atravessar nadando, não tem problema. Deixa Ele te guiar, deixa Ele te direcionar. Amém? Fica de pé, vamos orar. Amém? Senhor, estamos aqui, ó Deus, reunidos em Seu nome. Nós aqui, Pai, em cima, como fontes, ó Deus, do louvor, da palavra. Derrama, Jesus, flua o Teu Espírito, ó Pai, neste meio, Deus. Aqueles que não Te conhecem, Espírito Santo, se apresente a Ele. Enche-os, Pai, de ousadia. Enche-os, Pai, de sabedoria, Deus. Mostre para eles, ó Pai, o Teu amor, Deus. São como crianças, ó Deus, esperando, Pai, o Teu olhar, a Tua presença, Pai. Eu sei, nós pedimos perdão pelos nossos tropeços, ó Pai. Tem misericórdia, Pai. Vem com o Teu Espírito Santo, Pai. Batiza-nos, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai. Flua nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus, Pai.